bem-vinda a mais um Assim Funciona. Aqui você vai encontrar as principais estratégias e técnicas para você colocar no seu treino, para você conseguir um resultado de academia sem de fato precisar estar na academia, sem precisar passar pela musculação. Eu sou Roberta Aquino e o tema de hoje é glúteo. Como fazer para melhorar esse grupamento muscular? Porque é o seguinte cenário. Antes de entrar nos exercícios, a gente precisa alinhar algumas coisas. E a primeira coisa é alinhar a função do glúteo. Porque é o seguinte, não adianta a gente, por exemplo, querer abrir lata de milho usando abridor de garrafa de vinho, né? Usando saca-rolha. Uma coisa foi desenvolvida, uma coisa foi projetada para abrir bolha e outra coisa foi desenvolvida para abrir lata. São funções diferentes. No nosso corpo, a gente tem músculos que são projetados, são mais desenvolvidos, têm uma característica de gerar volume e outros músculos que não têm essa característica. Por exemplo, o quadríceps, músculo da coxa, ele tem esse perfil, essa característica de gerar um volume muscular maior. Acontece que isso não se aplica para o glúteo. O principal objetivo do nosso glúteo, a principal função é gerar força. É gerar força e proteger a gente de lesão. Existe uma coisa que a gente chama de core, que é basicamente um cinturão de músculos que envolve essa região do tronco, que é o que protege de fato o nosso corpo de se machucar. E uma boa parte desse cinturão ele é formado pela musculatura do glúteo. Porque quando a gente pensa assim, poxa, bumbum, a gente pensa só na polpinha, né? Acontece que o glúteo é formado, ele é subdividido em várias outras musculaturas. Tem vários feixes musculares que se movem em posições diferentes. Por exemplo, tem um feixe de músculo que puxa a nossa perna para cá, tem um outro feixe que puxa a nossa perna para cá, e por aí vai. Os movimentos são muito amplos. E acontece o seguinte, as pessoas pensam muito em, vou gerar hipertrofia, então o que a pessoa faz? Senta a carga na caneleira, senta a carga no agachamento e não se atentam para o seguinte detalhe, elas não se atentam a como que esses diferentes feixes de músculos funcionam. Porque existe uma coisa chamada amnésia glútea, que é basicamente o glúteo esquecer como que ele tem que funcionar. Ou seja, essas fibras, esses tipos diferentes de fibras, elas esquecem em que direção elas têm que ser ativadas, elas esquecem como elas têm que contrair. E o problema disso é que se eu não sei qual é a minha função, se eu esqueci como eu tenho que funcionar, eu não estou dando o meu 100%. Eu não consigo, por exemplo, pegar tanta carga no agachamento quanto eu poderia, se o meu glúteo tivesse a memória que ele deveria ter, ou se ele soubesse qual é o lugar certo, né? Quais são os feixes certos que ele deveria estar ativando. Eu não consigo fazer um bom movimento de caneleira, por quê? Porque eu estou mandando a informação para o lugar errado. O glúteo está com amnésia, então eu acabo mandando a informação para a lombar, e aí eu giro o quadril, e aí vem aquela dor, e aí de nada adianta. Então, a primeira coisa é você desapegar. Desapega porque não adianta usar saca-rolhas para tentar abrir latas de milho. O glúteo, ele é um músculo para a gente gerar força, para a gente gerar estabilidade, para proteger a gente de lesão. Não é um músculo de característica de volume muito grande. O que não quer dizer que a gente não possa gerar tônus, que a gente não possa tornear, que a gente não possa definir. Isso é possível, como qualquer outra musculatura. E como que a gente faz isso? Para isso, a gente precisa pensar em três coisas. A gente precisa pensar em amplitude, que é o seguinte cenário. Se eu não consigo aproveitar, por exemplo, lá no agachamento, o movimento inteiro do meu glúteo, do meu músculo, eu estou deixando o resultado na mesa. E imagina a seguinte situação. Você tem aí
gaveta, tá bom? Você tem algumas gavetas, você tem 3 gavetas e você tem assim 20 pares de meia. E aí você precisa guardar suas meias dentro da sua gaveta. Só que você tem 3 gavetas disponíveis e você resolve guardar as 20 na mesma gaveta. Ou seja, fica uma coisa meio mal distribuída, mal utilizada. Você poderia estar usando os espaços das 3 gavetas para distribuir melhor, para você ter um resultado de organização melhor. Com o treino, com a musculatura, é exatamente a mesma coisa. Porque se eu não uso o meu movimento completo, por exemplo, do agachamento, de ir lá embaixo, se eu só fico agachando aqui, eu estou concentrando todas as minhas meias numa única gaveta. E aí eu estou deixando de distribuir o meu resultado nas demais gavetas, eu estou deixando de organizar isso melhor. Porque quando eu vou até aqui, lembra que eu falei que o glúteo é dividido em vários subagrupamentos que fazem vários movimentos diferentes? Quando eu estou vindo até aqui, eu estou ativando uma parte muito pequena do meu glúteo. Eu estou ativando esses feixes de uma forma menos intensa. Quando eu desço mais um pouquinho, eu já passei por uma gaveta diferente. Eu já consigo ativar outras partes do meu glúteo. E aí, quando eu consigo ir lá embaixo, quando eu consigo fazer o movimento todo, aí é felicidade total. Eu estou usando as 3 gavetas. Eu estou usando todas as partes do meu glúteo para gerar um resultado melhor. E quando eu consigo usar todas as partes do meu glúteo, eu consequentemente consigo recrutar mais fibras musculares e eu consigo pegar uma sobrecarga maior. Então, se a gente está pensando em treinar com carga, se eu vou mais lá embaixo, se eu consigo ativar essa questão de usar toda a musculatura, se eu elimino a questão da amnésia glútea, eu consigo pegar mais carga. E aí, se eu consigo pegar mais carga, eu consigo gerar uma hipertrofia maior. Então, ó, o primeiro ponto, mobilidade, eu preciso ter amplitude. Segundo ponto, eu preciso saber usar o músculo certo, porque é o que eu estava falando da caneleira. Se eu estou usando aqui a caneleira para fazer um movimento e eu não sei conscientemente para onde eu tenho que mandar a força, qual região eu tenho que mandar contrair, eu uso outra. E aí fica muito desconexo, né? E aí, em vez de eu fazer, por exemplo, uma caneleira, um movimento de ir lá para trás, eu uso a outra parte do meu corpo para fazer isso aqui, né? E aí o meu tronco gira, e aqui, ó, eu estou usando muito pouco o movimento de quadril, eu estou usando muito pouco o movimento de glúteo para fazer o meu exercício. Eu estou usando mais toda a musculatura do meu tronco que faz esse movimento de girar. E aí, se eu estou usando o tronco, não dá para ter hipertrofia, não dá para tonificar o bumbum como deveria. E o terceiro ponto é saber gerar força. E aí entra na questão da amnésia glútea, da questão de não se machucar. Porque se eu não sei gerar força, eu não consigo pegar carga. Se eu não sei gerar força, eu não consigo fazer exercício. Se eu não sei gerar força no lugar certo, eu, por exemplo, estou mandando a informação para a coxa. Aí só a coxa treina e o bumbum é esquecido, o bumbum entra na questão da amnésia glútea. E aí, depois que eu tenho esses 3 pontos alinhados, legal, beleza, eu posso ir começar para o meu treino de hipertrofia, de tonificação de glúteo. Tá, Rô, legal, entendi. Mas como que eu começo? É o seguinte, da mesma forma que você tem mais chances de ter um bom dia, de começar o seu dia melhor, se você for acordado de uma forma boa, isso também acontece no seu treino. Vamos pegar aí um exemplo. Imagina que você está dormindo, beleza, você está lá dormindo, descansando, aí tu é acordada com um balde de água fria, chega alguém e joga um balde de água gelada. Cara, você quase morre para acordar, né? Você já acorda assim, tendo um infarto, assustada. E aí as chances são que você vai ficar de mau humor logo no primeiro momento do seu dia,
que você já vai acordar meio atrapalhado, vai fazer o café meio estranho, vai fazer meio errado e o seu dia vai ser torto. Agora, imagina um segundo cenário. Você começou a namorar e aí você tá com 1 mês, 2 meses de namoro, então você tá naquela fase que tudo é perfeito. E aí você acordou como? Acordou com abraço, acordou com café na cama, acordou com flor. E aí, como que vai ser o seu dia? Você já começou a sua manhã, cara, bem pra caramba, você já entrou no seu dia suspirando. Então as chances de você ter um dia melhor é maior. O treino é igual. Se você começa o seu treino já sentando, ó, caraca, agachamento, carga pra caramba, caneleira, as chances de você, gerar lesão é maior e 2, mandar informação para o lugar errado também é maior. E aí você acaba caindo no ponto 1, que é se machucar. A gente precisa preparar o nosso corpo antes de vir com o pé na porta. E uma das formas da gente fazer isso é através de exercícios de mobilidade e de ativação, que são exercícios que muita gente deixa de fazer, não inclui no treino do dia a dia, e aí é por isso que vem a questão da amnésia glútea, ou seja, o glúteo não sabe trabalhar, não sabe contrair, não sabe quando que ele tem que estar em ativação ali no exercício, e aí isso gera lesão, porque afinal de contas, a função do glúteo é o quê? Proteger de lesão e gerar força. E se eu não faço uma ativação, se eu não acordo o meu glúteo de uma forma adequada, de uma forma de 1 mês de namoro, cara, ele vai ter um resultado ruim ao longo do treino. E não é isso que a gente quer. Então, pra gente começar, a gente vai fazer o seguinte. Vamos direto para o exercício, já estando alinhado isso tudo, e aí a gente vai fazer 5 exercícios para a gente trabalhar essa questão de tanto da amplitude, né, da que eu falei do aproveitar todo o movimento, quanto a questão da ativação, do preparar o nosso corpo, o nosso músculo certo para vir a usar no movimento. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é literalmente liberar toda essa nossa região de glúteo. Porque é o seguinte, como que eu vou fazer um movimento lá embaixo, por exemplo, num agachamento, se eu sair da cama agora, se eu sair do trabalho agora e eu tô travadona, né? Aí eu só consigo fazer isso aqui. E mal e porcamente, né? Porque quando eu tô presa, quando eu tô travada, eu acabo compensando. E aí eu vou fazer um movimento, e aí o meu tronco vai pra frente, e aí o joelho vai pro lado, e aí outra coisa puxa pra trás, e aí você fica toda torta, porque você não liberou a sua musculatura. Tem que ir aos pouquinhos, é tipo entrar no mar depois da corrida. Tipo, tu correu pra caramba lá no sol, você tá super aquecida, pô, tu vai mergulhar direto na água gelada? Não vai. Por quê? Porque a chance de dar ruim é grande. Então, o que você faz? Você vai aqui que a mãe ensina, né? Você vai, molha o pé primeiro, aí tu molha o punho, aí você molha o rosto, passa um pouquinho, aí, pô, beleza, tô confortável, tô bem, mergulha, e aí tu vai. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai, primeiro, liberar um pouquinho a musculatura para a gente conseguir atingir aquela primeira parte, que é a amplitude do movimento. E aí, como é que a gente faz isso? É o seguinte, vou começar aqui, ó, movimento bem basicão. Deitou, deixa eu botar a mão acho pra cá, deitou, e aí o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vou alinhar a minha lombar no chão. O que eu quero é eliminar essa curvinha que fica aqui embaixo. Então, para isso, ó, dica simples, vou puxar, ó, meu quadril para cima. Puxei meu quadril para cima, botei a mão nos 2 ossinhos que tem aqui e, ó, puxei. Aqui, eu perdi já essa curvatura. Já estou sentindo toda a minha lombar no chão, já estou me sentindo alinhada. E daqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, uma perna por cima da outra, passei perna esquerda por cima da direita, e a minha direita que ficou lá embaixo, eu vou com a mão
lá no meu calcanhar, palma da mão para cima e puxei. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o outro braço. E aí eu vou tentar, ó, trazer o mais para perto do meu peito que eu conseguir. E aqui eu já começo a alongar, ó, toda essa região de glúteo. E aí eu sinto aqui bem perto desse ossinho até a parte lateral da minha coxa. E aqui eu começo a trabalhar um pouco da minha flexibilidade para poder acordar a minha musculatura. E aí, ó, um detalhe. Normalmente o pessoal puxa para baixo. Eu vou tentar puxar na direção das minhas orelhas o máximo que eu conseguir. E aí vou ficar aqui, ó, 15 segundinhos para um lado, relaxa um pouco, solta um pouquinho o quadril. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Passei uma perna por cima da outra, puxei aqui, mão vai por debaixo do calcanhar, a mesma coisa na outra perna, pescoço lá no chão, trouxe minha perna em direção às minhas orelhas. E aqui eu seguro mais 15 segundinhos, ficou desconfortável um pouquinho lá no início, mas vale a pena. E aí, ufa, soltou. Beleza. E aí, um ponto importante. Cara, para você ter um resultado bom com o exercício, principalmente questão de gerar hipertrofia, gerar força, gerar massa muscular, você precisa pensar em trabalhar várias valências físicas. Porque quando a gente pensa em trabalhar só uma, que é o caso, por exemplo, da força, que o pessoal foca muito quando vai para a academia, para a musculação, você deixa de fazer uma força melhor do que você poderia. Pela seguinte questão: se eu não tenho, por exemplo, flexibilidade, que foi o que a gente fez agora, eu deixo de aproveitar o comprimento total do meu músculo. Se eu não tenho mobilidade, eu deixo de trabalhar toda a angulação da minha articulação. Se eu não trabalho, por exemplo, estabilidade, eu acabo recrutando outros músculos e aí eu roubo no movimento durante a execução de exercício com carga mesmo. Então, pensa o seguinte: poxa, quero ganhar massa muscular? Legal, tem que trabalhar o específico, tem que trabalhar a força, tem que trabalhar a carga? Tem. Mas eu preciso também trabalhar valências mais leves, vamos colocar assim, né, que é o que ninguém quer trabalhar, para poder ter uma qualidade de força melhor, para eu conseguir recrutar mais músculo, para eu conseguir ter mais hipertrofia. Então, ó, a gente puxou aqui, liberou bastante bumbum. Segundo exercício. E aí a gente pode fazer isso aqui, ó, para um lado, beleza, para o outro, fiz 15 segundos de cada lado, dá pra gente repetir mais 2 vezes. Se você acha que ainda está muito travado, repete mais uma vez e aí a gente passa para o próximo exercício, tá bom? Segundo exercício, vou fazer parecido, só que um pouco mais sofrido. E aí eu vou jogar aqui, ó, perna pro lado, a minha perna que fica embaixo, eu vou catar a pontinha do meu pé e a perna que fica por cima eu vou usar como se eu quisesse tocar o meu joelho no chão. Ó, não preciso tocar, mas é só para pegar o sentido da direção. É como se fosse tocar. Se conseguir tocar, melhor. E aí o que eu vou fazer é girar o meu tronco, toda a minha cabeça, para o lado que eu estou segurando o pé de baixo. E aí eu vou torcer todo o meu tronco e aí vou manter aqui. Vou manter fazendo força oposta, tá bom? Uma força é para baixo, de uma mão, e a outra força é para cima, segurando lá o pé. E aí eu vou segurar aqui 15 segundinhos, vou fazer desse lado, para ver como é que fica. E aí, ó, virei lá pro lado, catei a pontinha do pé, a outra mão vai lá no joelho, empurrando o joelho para baixo, e a minha referência é, vou tentar tocar esse ombro no chão, ou o mais perto que conseguir. Aqui, ó, já estou sentindo alongar todo o meu tronco, toda a parte do meu quadríceps, da perna de baixo. E aí, qual é a grande vantagem de você fazer isso
para treinar o glúteo, né? Porque afinal, eu quero glúteo, você está falando de tronco, você está falando de quadríceps. É o seguinte, essa nossa região, a gente tem vários músculos inseridos aqui, né? Não só o glúteo. A gente tem muitos músculos que fazem rotação de tronco, que fazem movimento da perna, que estão presos nessa região. E o que acontece é, como nossa postura no dia a dia tende a ser muito mais fletida do que aberta, esses músculos aqui estão sempre contraídos, estão sempre te puxando para frente, projetam o seu tronco para frente, ou então girando o seu tronco mais para um lado ou mais para o outro. E aí, como eles estão o tempo todo aqui, eles brigam com a nossa musculatura de trás. E quem está atrás? Bumbum. Então, se eu estou puxando para frente e o meu bumbum, teoricamente, tem que me puxar para trás, fica essa briga aqui. Vai e volta. Só que esses músculos da frente, eles estão sempre muito tensionados. E aí acaba que tem um desequilíbrio. E o que eu quero com o exercício é o quê? É sempre buscar o equilíbrio. Então, se eu quero ativar mais essa região, por quê? Porque está desequilibrado, eu preciso liberar na frente. Então, aqui atrás não vai conseguir trabalhar muito bem se aqui na frente estiver puxando para um desequilíbrio maior. Então, por isso que eu preciso, relaxar essa região. Porque aí eu consigo dar mais espaço para essa musculatura aqui de trás trabalhar. E quem está atrás, bumbum. E o que a gente está focando hoje é bumbum. Então eu libero essa região aqui e essa região de tronco, né? Para poder mandar a informação, glúteo. Na frente já está mais liberado, você já pode entrar no mar mais forte, porque você não vai ter o choque térmico. E aí, liberou, beleza. O mesmo esquema. Se sentir que está muito travadão aqui, faz 3 séries. 15 segundos para um lado, 15 segundos para o outro. Esses movimentos de torção de tronco vão até te favorecer na hora de, por exemplo, você fazer um agachamento. E aí, porque aí as suas vértebras, a sua musculatura de tronco, ela vai estar mais solta. Então vai te favorecer a pegar mais carga, vai te favorecer a ter mais amplitude, vai te favorecer em mandar a informação para o lugar certo. E aí, a gente vai lá para o terceiro exercício, que vai ser o seguinte, que olha a progressão. Primeiro, alonguei a musculatura. Segundo, movimentei a articulação. Terceiro, vou fazer mais um movimento de mobilidade, pensando em que nessa dinâmica entre quadril e glúteo. E aí eu vou fazer daqui. Porque o que acontece? Muita gente não consegue, por exemplo, agachar, ficar lá embaixo, aproveitar todas as gavetas de meia, porque essa articulação aqui prende o movimento. A pessoa não consegue fazer isso aqui. O tornozelo é travado. E ao mesmo tempo não consegue ficar na posição de cócoras, porque o quadril trava. E uma das formas que a gente tem de melhorar esse movimento é o quê? Trabalhar essa questão da mobilidade de quadril, que é o nosso encaixe aqui, né, de osso da perna com o osso do quadril. E aí o que a gente faz é aquilo. Vou tentar ficar na posição de cócoras, se der, fica. Se não der, tudo bem, vou ficar um pouquinho mais na posição de agachado. E aí a minha ideia é o que? As pessoas vão começar a fazer, se você não tem uma boa mobilidade, é natural que seu calcanhar saia do chão, tá bom? É progressão. A gente começa fazendo de uma forma mais simples e que pode não ser a 100% ideal, mas para a gente subir de nível, entender o movimento, para daqui a pouco a gente conseguir fazer um movimento na íntegra. Então, fica tranquilo. Pensa primeiro em qual é o movimento geral, porque exercício é como ler livro, de uma coisa que você não conhece, né? De início você faz aquilo, você lê aqui e parece ser tudo muito difícil. À medida que você vai pegando o entendimento da coisa, você começa a afastar
e aí você começa a afastar, e aí você tem uma visão macro do negócio, e aí você consegue fazer movimentos mais amplos, movimentos melhores. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Se não der para ficar calcanhar no chão, tudo bem, pontinha no pé. E aí o que eu quero é joelho no chão, para eu, ó, quadril para frente e fazer o retorno. E aí tentar colocar o meu calcanhar no chão. Eu mesma desequilibrei para trás. Por quê? Musculatura aqui está encurtado. Musculatura aqui ainda não chegou no treino. Então é normal que você caia. E aí eu vou tentar fazer daqui. Então, ó, toquei o joelho no chão, o quadril foi para frente, apertei o bumbum, vou fazer o inverso. E aí, ó, se der, a gente toca o calcanhar no chão. Se não der, a gente não toca. E aí foi para frente, para trás. Para frente, para trás. Fazer de lado. Para frente, para trás. E aí o normal é o pessoal desequilibrar. Por quê? Porque a musculatura de trás está em desequilíbrio com a musculatura da frente e aí a pessoa acaba compensando. Então, vou fazer aqui, ó. Foi, voltou. Foi, voltou. Você percebe que com o passar das repetições, fica mais fácil. E aí você já começa a colocar todo o calcanhar no chão, você já começa a não desequilibrar mais, e aí você começa a entrar. Por quê? Porque você começa a mandar a informação para o lugar certo, você começa a liberar toda essa região. E aí o legal aqui, ó, a gente fazer, pum, umas 10 repetições. Para um lado, para o outro. Tá vendo? Nem caiu mais. Foi e voltou. Então, ó, a gente fez primeiro exercício, alongou, flexibilidade. Segundo exercício, a gente trabalhou a mobilidade de tronco, mais a flexibilidade do glúteo. Terceiro exercício, a gente trabalhou muito a mobilidade do quadril para deixar a gente usar toda a musculatura do glúteo quando a gente for, por exemplo, agachar. Vamos para o quarto movimento, que aí a gente começa, de fato, a fazer a ativação. Por quê? Já estou solta, já estou liberada, vou ativar o meu glúteo. E para isso, a gente vai usar ele no elastiquinho. E como que vai ser isso? Vou colocar aqui, ó. Vamos começar deitado, já que a gente já estava deitado. Vou colocar no meu joelho. E o que eu quero aqui? Eu quero o tempo todo estar fazendo força contra o elástico. Então eu vou estar o tempo todo empurrando, ó, o meu joelho para fora. Eu não posso deixar o elástico perder a tensão. Por quê? Eu quero que toda essa região... Lembra que eu falei que o glúteo tem vários feixes? Que puxa para cá, que puxa para cá, que puxa para cá. Eu quero toda essa região esteja ativada, trabalhando o tempo todo. É como se eu estivesse acordando, aquela história do namoro de um mês. Eu estou fazendo isso, eu estou mandando flor, eu estou acordando com abraço, eu estou acordando café na cama. Eu estou dando a informação de, ó, vamos acordando aos pouquinhos, porque daqui a pouco você vai ter um dia pesado. Então é isso que a gente vai fazer. E aí vou começar aqui, sola do pé no chão, já comecei, ó, fiz força com o meu joelho para fora. O meu elástico aqui está tensionado. E aí eu vou, ao mesmo tempo que eu estou fazendo força para fora, força constante, eu estou apertando um bumbum no outro. E aí eu estou trabalhando toda essa região aqui lateral. E aí o que eu vou pensar é, manda a informação lá para o final das costas, que aí facilita nessa questão de mandar a força para a perna. Então pensa que seu apoio tem que ser lá no final das costas, ao mesmo tempo que você aperta o bumbum, você está mantendo a força no elástico. E eu vou ficar aqui, ó, uns 20 segundinhos, 30 segundinhos, é top. E aí, beleza, relaxa um pouquinho, beleza. Começou a mandar informação para o glúteo. Vou subir um pouquinho de nível e aí vou fazer movimento agora. Mesma ideia, informação no final das costas, aperta um bumbum no outro, mantém a força para fora, só que agora eu vou subir e descer o meu quadril. E aí vou, ó, lá em cima, lá no final, hein? Lá no final das costas. 1,
2, vou tentar subir o máximo que der para subir. 3, olha a ponta do meu pé como tende a rodar. 4, a força vai lá para o calcanhar. Quando eu mando a força no calcanhar, eu consigo ativar mais o glúteo. E aí a pontinha do meu pé fica para cima e aqui eu já estou gerando uma ativação muito maior. Aí, 10 repetições aqui, já tá legal, você já sente uma fadiga maior, você já sente que você tá chegando mais no treino. E aí, ó, fiz isometria, né, que é aquele movimento paradinho lá em cima. Fiz 10 repetições, sente como você tá. Se você estiver se sentindo ainda muito travada, vale fazer mais uma, e aí sustenta lá em cima e faz mais 10 repetições. Se não estiver se sentindo travada, se sentir que já entrou no treino, vamos para o último exercício. Que aí é bem parecido com esse que a gente fez no chão, só que agora um pouco mais difícil. Por quê? Porque eu vou estar mandando a informação de fazer força com elástico, mas ao mesmo tempo eu vou estar mandando um segundo tipo de informação, que é glúteo, contrai mais ainda. Como assim? O glúteo, lembra que eu falei que ele está envolvido na questão da estabilidade, de proteger de lesão? Então, quando a gente trabalha exercícios unilaterais, né, unipodais que a gente fala, exercícios de desequilíbrio, o glúteo está trabalhando muito, ele está fazendo muito a ativação ali para não deixar a gente cair, para não deixar a gente desequilibrar, torcer o pé. E é isso que a gente vai fazer, só que a gente vai usar o elástico, o mini band, para dar um plus a mais. Então, com uma perna eu vou equilibrar, então eu vou estar mandando a informação para o glúteo de apoio, e com a outra perna eu vou fazer um movimento de abertura para fora. Só vou prestar atenção para o meu quadril não fazer isso aqui, senão eu caio na história da caneleira, senão eu caio na história de que estou mandando a informação para o músculo errado. E aí eu vou fazer aqui, ó, vou ficar de lado para ver melhor, dobrei um pouquinho o joelho, só para eu ter uma posição de conforto. E aqui é como se eu tivesse um movimento de corrida, como se eu estivesse no movimento de corrida. Vou ficar aqui, ó, tensão o tempo todo no elástico. E aí a minha referência vai ser pontinha do meu pé lá de trás, que está aqui, ó, vai girar, ó, para fora. E aqui o elástico já me puxou, eu já desequilibrei. O que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo força no glúteo para um lado e ao mesmo tempo o meu outro glúteo está tendo que trabalhar para o lado oposto. Então fica essa briga para um lado e para o outro. Um puxa, o outro puxa. E aí o que acontece é, eu sou obrigada a trabalhar mais abdômen, eu sou obrigada a recrutar o glúteo como um todo. E de formas diferentes, né? Então eu vou aqui. Primeiro ponto, dobrou um pouquinho o joelho, posição de conforto, como se tivesse uma posição de corrida. Segundo ponto, afastei o elástico para dar tensão. Terceiro ponto, vou girar o pontinho do meu pé para fora. O movimento é sutil, o movimento é pequeno, para fora. E o que eu tenho que prestar atenção? Meu quadril não pode girar. Vou tentar, ao máximo, deixar ele parado. E aí vou fazer aqui, ó. 2, 3, segura. 4, 5. Se chegar aqui, ó, 8 repetições, 10 repetições, já tá legal pra caramba pra acordar. Pegou, trocou o lado. Rô, não consigo fazer. Muito difícil. Um pouquinho mais tranquilo. Vou jogar o elastiquinho lá pra baixo. Se precisar, dá o apoio numa cadeira, dá o apoio em algum lugar. E aí vou fazer só afastando a perna, sem girar. Vou fazer aqui, ó, movimento curto pra gente não perder a tensão do elástico. Então a mesma coisa, o mesmo esquema. Equilibrei uma perna, quadril parado, afastou. E aí segura. E aqui eu tô fazendo a mesma coisa, ó. Tô gerando força pra lá e desse lado tô tentando me equilibrar. Então, ó, é o glúteo trabalhando o tempo todo. Mesmo esquema, de 8 a 10 repetições, já tá legal pra caramba. E aqui, a gente fez, ó, 5 exercícios, preparou bem o corpo, aqueceu bem as articulações. O meu glúteo, ele tá todo liberado, a musculatura de posterior de coxa tá toda liberada, musculatura que me trava
o movimento do quadril, que me trava o movimento de tronco quando eu vou fazer o agachamento, está liberado. E aí agora eu consigo gerar força, eu consigo gerar movimento e o meu glúteo já está ativo, ou seja, ele já sabe que é ele que tem que trabalhar no movimento. E agora sim eu posso cair dentro da minha série, botar carga, botar intensidade, e aí eu vou ter uma tonificação maior, eu vou ter um recrutamento maior de fibras, eu vou ter uma hipertrofia mais adequada, simplesmente porque a gente adequou o treino, porque a gente cumpriu 5 passos simples da etapa do treino, que vai gerar um resultado melhor, vai gerar um tônus melhor, vai gerar uma tonificação melhor. E demorou um pouquinho porque a gente passou o passo a passo, mas depois que você incorpora isso, você não leva aí 5 minutinhos de preparação no seu treino para você ter um resultado exponencial. E se você gostou desse tipo de treino, se você achou que te ajudou de alguma forma, compartilha, deixa uma sugestão, que isso ajuda bastante na hora de produzir os vídeos, de produzir os treinos para vocês. Eu sou Roberta Cannon e esse foi mais um Assim Funciona. Estratégias e técnicas para aplicar no treino, ter um resultado de academia sem precisar estar na academia, sem precisar estar na musculação.